Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e este é o projeto Lendo Machado. Nós iremos falar hoje do terceiro livro escrito por Machado de Assis, que é Helena. Este é o último livro da fase romântica de Machado de Assis. Eu tenho estas duas edições, esta é da Saraiva de Bolso, né? E esta é da editora W. Bush. Então iremos começar logo a falar sobre o livro. Bem, o livro, como todo romance que você não vai contar suas memórias, história de Teobá, um romance que é ficção começa com uma intriga. A intriga deste romance começa com a morte do conselheiro Vale. E logo no início do capítulo diz o seguinte aqui, como vocês podem ver. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante pouco depois de cochilar a sexta. Ou seja, com a morte do conselheiro Vale, são nos apresentadas algumas pessoas que fazem parte né, da vida desse homem. Que é o seu filho Estácio, de 27 anos, jovem estudante, comedido, meio na dele, caladinho, assim, beleza. Dona Úrsula, que é a irmã do conselheiro Vale, que não casou e vive em função de cuidava do irmão e agora cuida do sobrinho. Presente também, principalmente na primeira parte do romance, está na vida do conselheiro Vale o padre Melchior, né, que ora é chamado de capelão, ora é chamado de padre mestre, pelas personagens. E tem também o Dr. Camargo. O Dr. Camargo, que é na verdade um amigo, que ninguém sabe nem porque o conselheiro Vale gosta desse cara como amigo, porque ele é egoísta, ele é maquiavélico, ele é meio pilantra assim, sabe? E a todo momento, assim, logo no início da narrativa, ele já fica pensando, eita, o que é que vai sobrar pra mim neste testamento? Ele tem uma filha que é toda voluntariosa, cheia de vontade, a típica menininha, né, dos romances românticos, que é cheia de piti nervoso, cheia... Eugênia é bem assim, geniosa, né? E temos também a esposa, né, desse homem, desse Camargo, mas ela não é muito assim, não faz muito diferença na narrativa, é apenas uma personagem secundária. Mas aí, minha gente, com a morte do conselheiro Vale, com o relato como é que diz? Do testamento, aparece a personagem principal da narrativa, que é Helena. Quando a leitura do testamento, o conselheiro Vale diz que tem uma filha que estuda em um colégio tal e que ele quer que ela venha para casa, seja aceita como da família e que todo mundo cuide bem dessa menina. E assim acontece. A Helena vem para a casa do conselheiro Vale e quando ela chega, minha gente, todo mundo assim fica meio arredio. Poxa, essa menina é filha de uma fé, né, Estácio, no caso, pensando, de meu pai. Dona Úrsula diz, que tipo de mulher foi a mãe dessa menina, que educação essa menina tem. Mais ou menos isso aí, né? Mas com uma linguagem bem informal, eles pensam. O narrador fala que eles pensam. Mas aí, logo Dona Úrsula adoece, Helena tem um cuidado muito especial. E a descrição de Helena, ela é muito bonita. E Estácio fica muito assim, aos poucos, vai se apaixonando, vai gostando de Helena. Aí o que acontece? Nesses momentos, a Helena se torna tão assim especial na casa que tem uma certa influência até sobre as decisões de Estácio. Tanto que Camargo quer que Estácio siga a carreira política. Mas ele não quer. Ele chega para Helena e pede para Helena convencê-lo. Depois acontece que ele quer que... Camargo quer que Estácio case com a sua filha Eugênia. Ele fica meio assim, né? Ele tem um casamento como um abismo que se você entrar não pode sair mais. Helena vai lá e convence, mas ela é tão bonita, ela é tão charmosa, essas vontades dela é coisa da idade. Aí Helena sempre tem... Helena é uma personagem linda, é uma personagem de 17 anos, mas ela tem uma maturidade enorme na narrativa. Os diálogos dela com o Estácio são de profunda... ela é bem filosófica assim, nas suas observações, que é até um pouco complicado, né? Mas é bem provável que isso possa acontecer, porque naquela época as pessoas não tinham televisão, na internet, liam muito, né? Então talvez o apuramento, assim,
filosófico poderia ser. E ela foi bem educada pelo conselheiro Vale, né, nas escolas em que ela esteve. Enfim, voltando. Aí o que é que acontece? Ela consegue convencer, mas eu acredito assim que é uma furada, né? Porque olha só a característica de Camargo. Camargo ama muito seu filho e tudo que ele faz, supostamente de bom ou de ruim, é em função da menina. Olha o que ele diz. Mas esse amor, aliás, violento, escravo e cego, era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria, talvez, menos amada. Ele contemplava com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o endereço que lhe saiu das mãos. Era a ternura do egoísta, amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde, superficial, Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos, antes foi a educação que lhes deu. Se a índole da filha fosse má, a cumplicidade do pai falaria péssima. Essa mesóclise, falaria péssima. Enfim, como vocês podem ver, ele disse que a Eugênia era amada porque era, né, era tipo assim, charmosa, bonita e tudo mais. E o conselheiro Vale se via nela, né? Ele era a obra-prima dele, ela, né? E era com ela que ele queria conseguir algumas coisas importantes, tipo o casamento, o dote, né? O casamento o casamento com o Estácio, né, que é rico e tudo mais. Mas aí com essas influências de Helena em relação a Estácio, Camargo chega pra ela e quer dar umas cutucadas assim, sabe? Mas Helena bota ele no lugar. Enfim. Só tem uma coisa que começa a intrigar a mente de Estácio em relação a Helena, a sua irmã. Que é que ela todo dia de manhã vai em uma casinha, né? E aí o que é que acontece? Um dia Estácio segue e entra na casa, finge que cortou a mão, entra na casa e vê um homem por volta de 37, 38 anos de idade, um bonito, forte pela descrição, mas que a casa é bem pobre e tudo mais. E Estácio volta revoltado, né? Porque o que é que uma mulher vai fazer sozinha na casa de um cara? Então ele suspeita sempre o pior. E aí o que é que acontece? Helena fica logo, né, assim meio horrorizada, entrando no quarto. A dona Úrsula quer saber por que ele tá irritadíssimo daquele jeito. Mas aí diz, não, amanhã chama o padre Melchior, né, o capelão, e a gente fala logo isso tudo aí pra todo mundo ver. Aí o que que acontece? Naquela briga todinha, a Helena chega, gente, olha, a partir de agora eu vou falar o fim do livro. É pra quem quer, precisa pra estudo. Quem não quer saber o final, não assiste mais, ok? Se eu sei que a história fica aí. A intriga entre Helena e Estácio começa por causa daquela casa, das visitas de Helena, aquela casa toda manhã. Aí o que que acontece? Quando eles estão lá discutindo, a Helena chega e entrega uma carta, e na carta diz, é meu pai, ele é meu pai, né? Na carta diz, conta que Estácio apareceu lá e tá preocupado, minha filha, não sei o que. E os três ficam de graça, gente, como é que pode, né? Helena foi o meu pai assumiu a Helena como filha, mas não é filha desse homem, mas vamos lá. Quando chega lá, esse homem conta a história, é outra narrativa, dentro de uma narrativa, né? O nome dele é Salvador, ele é o pai de Helena realmente, o pai de Helena com a Ângela. Eles dois tiveram um romance muito forte quando eram jovens. A família não aceitou, mas na beira da morte do pai chama Salvador, mas ele já estava falido, não pôde ajudar muito esse cara. Quando volta, Ângela estava com o conselheiro Vale e os dois combinaram de dizer que, né, ele estava morto, porque era melhor para Helena uma educação bem cuidada e quem poderia financiar isso era, né, o conselheiro Vale. E Mendonça e o Salvador, que é o pai de Helena, aceita por amor à filha. Mas um dia ele não aguenta e aparece para Helena e desde então no colégio eles mantêm comunicação por meio de carta que um escravo entrega. Ali na casa do conselheiro Vale, ela vai toda manhã um passeio e vê o pai, né? E aí, né, quando o Salvador conta essa história para Dona Úrsula, Estácio e Melchior, o padre Melchior, eles voltam, né, meio assim, o que é que vão fazer? Será um escândalo e tudo mais? Vamos deixar do jeito que tá mesmo? Só que o que é que acontece, minha gente? Toda essa história aí tem uma profunda repercussão na personagem Helena. Porque, assim, a personagem, você fica sempre, assim, em dúvida. Né, ela tem 17 anos, os diálogos dela são muito a fala dela é muito madura, ela consegue manter aquele segredo todo em várias circunstâncias.
E é duvidoso o caráter de Helena, né? A narrativa põe em dúvida o caráter de Helena, justamente, será que ela é manipuladora? Ela é boa atriz assim, que conseguiu enganar todo mundo fingindo que era filha do Vale, e ao mesmo tempo, né, Estácio, tem um momento que esse negócio dele seguir, né, Helena, e descobrir esse cara, é porque também tem outro problema, ele se apaixona por Helena, e Helena também se apaixona por ele. E o que é que acontece? Esse amor não seria permitido na época em que Machado escreveu esse romance. Como esse livro foi escrito em folhetins, era inviável que, primeiro, que fosse aceita uma menina, né, filha de uma fé fora do casamento oficial. Segundo, esta menina não ser filha, né, e de boa. É tanto que tem uma parte aqui que o narrador diz assim que o romance de Estácio e Eugênia era para outro século, ou seja, se fosse hoje, beleza, tu não é minha irmã não, vamos ficar juntos. Mas naquela época seria um escândalo, né? E a família dele é tradicional. Então o que é que acontece? Vamos deixar como tá mesmo. Então, Helena estava prometida a um amigo, Mendonça, né? Que eu não falei, mas é um personagem bem legal que aparece na história, amigo de Estácio. E vamos casar os dois. Estácio casa com a Eugênia e acabou a história, vamos esquecer isso. Só que Helena, no final da história, ela é consumida pela vergonha. Então ela fica dizendo, você vai achar que eu tava gostando disso, que eu menti, que eu não sei o quê. E ela fica tão assim, ela também ama Estácio, não poder ficar com ele. E ela fica muito, muito, muito doente, gente. E eu sempre, terceira ou quarta vez que eu li esse livro, eu chorei, porque olha só a descrição. A mão pálida e transparente da moribunda parou a cabeça do mancebo. Ele inclinou-a sobre a beira do leito, escondendo as lágrimas e não se atrevendo a encarar o final instante. Adeus, suspirou a alma de Helena, rompendo o invólucro gentil. Era defunta. Assim terminou Helena, gente. Ela não aguentou, não suportou aquela situação em que... E o pai dela também fugiu, foi embora para que ela não fizesse uma loucura de sair daquela casa e tivesse uma vida miserável como ele. Mas no fim das contas, Helena não aguentou ficar longe do pai, não aguentou viver perto de Estácio, mas não viveu o amor. E não aguentou ter sido envolvida naquela situação. De certa forma, a Ângela, a mãe de Helena, fez uma tremenda pilantragem. Eu sempre digo, porque ele até, Salvador, o pai de Helena, fala, né, que Ângela era meio assim, era meio frívola. Ela era capaz de ser uma freira ou ser ela, tipo assim, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Ela era assim. E de certa forma, essa praticidade, né, fez com que ela desse uma vida boa para a filha dela. Mas no fim das contas, Helena acabou não aguentando a culpa e morreu. É uma forma que o narrador achou de fazer com que a atriz, né, a personagem realmente fosse digna do romance, né, Helena. Ou seja, ela mesmo nessa circunstância, quando você morre, você é redimido de todas as culpas possíveis. Mas eu acho muito triste. Pra terminar, gente, eu sempre lembro dessa música assim, da música de Tim Maia, que diz que na vida a gente tem que entender que uns nascem para sofrer enquanto o outro ri. Olha só o final do livro. Ao mesmo tempo, na casa do Rio Comprido, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena, é aturdida com a lúgubre cerimônia. Recolhia-se tristemente ao quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai. Ou seja, gente, enquanto a Helena, uma menina super digna, morre, a Lafúcio, né, tá recebendo o terceiro beijo, vai ficar com Estácio, e a vida é assim mesmo, uma droga. Detesto o final desse livro. Mas enfim, gente, o bom é que você vê o sofrimento no livro e aprende e leva pra realidade, ok? Eu não sei o que eu aprendi com esse livro, porque é um romance, né? É meio assim, surreal, assim, é diferente, né? Romance, tem que ter tragédia e tudo mais, mas no fim das contas, qual a moral da história? Helena é honesta, Helena é uma pessoa legal. E o que é que acontece? Estácio foi um babaca, era pra ter dito que se dane a sociedade, eu vou assumir a Helena e vou ser feliz. E era pra ter acabado assim, todo mundo feliz. Eu sempre coloco na minha mente, Helena e Estácio casados e a sociedade lá do Andaraí que se lascasse. Enfim, gente,
ótima leitura, tirando o final, que eu choro sempre. Eu amo a Helena. A Helena é minha best friend. Toda vida que eu leio, eu gosto. Tchau, vocês. Até a próxima. Terceiro livro, vamos para Yaya Garcia, o quarto livro, né, do projeto Lendo Machado. Tchau, gente. Obrigada.